141. Depois vamos louvar o Senhor com 142 e depois com 143. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Onde guiar-me, meu Senhor? Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Vamos lá. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. És-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanse, Pai, me faz sentir doce amigo teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. És-me em todo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanse, Pai, me faz sentir doce amigo teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. És-me em todo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentido perto a sua mão, posso contar na escuridão. Oh, glória! Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. És-me em todo, meu Jesus. Glória a Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, Senhor. Guia meus passos, Salvador.
Glória a Deus. Eu convido os irmãos para nós louvar o seu hino 142. Ó Sião celeste, repouso dos santos. Glória a Jesus. Vamos louvar. Ó Sião celeste, repouso dos santos. Ó Sião celeste, repouso dos santos. O teu arquiteto se chama Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram ao bom Salvador. Em belas planícies está situada, e que majestosa rainha és tu, de pedras preciosas estás adornada, demonstram a glória de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstram a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo, e as tuas torres que vista farão, de todos palácio grandioso é o modelo, em ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, a praça é calçada de ouro que luz. Em ti essas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será, sem a luz do sol, nem estrela, ó lua, a glória de Cristo alumiará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro, com ele para sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele para sempre ali reinarão. Oh, que grande festa nos é concedida, com a mesa posta espero o Senhor, aleluia, e a todos inscritos no livro da vida, e que já da morte não tem mais tempo, e todos que foram por Cristo comprados, o lindo cortejo composto será, e Deus que há dado seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará, os consolará.
glória os consolará. Oh, glória a Deus. 143. Tu és para mim um verdadeiro amigo. Vamos louvar. Glória a Deus. Tu és para mim um verdadeiro amigo. Só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo e do perigo. Ansioso eu te quero encontrar. Oh, glória! Vem levar-me para perto do teu grande, bondoso coração. Sempre avante e bem certo. Com Jesus eu vou andando pra Sião. Oh, glória a Deus! Veja, Senhor, com tua graça imensa, ajudar-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do Consolador divino, ó Jesus. Vem levar-me para perto do teu grande, bondoso coração, sempre avante e bem certo. Com Jesus eu vou andando pra Sião. Jesus, tu és a minha esperança, e contente eu desejo te seguir, a ti orando com perseverança, para que me guarde sempre de cair. Oh, glória! Vem levar-me para perto do teu grande, bondoso coração, sempre avante e bem certo. Com Jesus vou andando pra Sião. Glória a Deus. Nós vamos ler a Santa Palavra de Deus. Nós vamos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler os versículos do 28 ao 30. Digo, do 22 ao 30. São Lucas 13, 22 ao 30. Irmão, leia e bem atentamente esse texto, né? Bem atentamente. Vamos ler com muita alegria. São Lucas 13, 22 ao 30. Texto muito conhecido de todos nós. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Amém. Glória a Jesus. Mão da lei nos conduz a Deus de oração. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, meu Deus, mais uma vez, Senhor, em tua casa, Pai, para sentir, meu Deus, a tua presença, querido Pai. Que nesta noite o Senhor possa, Pai, abençoar todos os seus servos, Pai, que aqui estão, Pai. E traz, meu Deus, os que estão a caminho, meu Deus, em paz, meu Deus amado. Nesta noite, querido Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto racional a Ti, Senhor, nesta noite. Aqui estamos para Te adorar, Pai. Fala conosco, meu Deus amado. Ó Senhor amado, abençoe os que irão Te louvar, Senhor. Receba, meu Deus, a nossa oferta, Senhor. Ó querido Deus, fala conosco, Senhor, através, meu Deus, da Tua palavra, querido Pai. Assim, meu Deus, dai-nos, Senhor, um culto abençoado em Tua presença, cheio, Senhor, do Teu Santo Espírito Santo, meu Deus amado. Em nome de Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço. Amém, meu Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos saudar a todos com a santa, gloriosa e maravilhosa palavra de Deus, não é? Nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos animados, porque estamos na casa de Deus, no culto divino, para celebrar ao nosso Deus um culto de adoração. Tivemos nesta manhã, na nossa escola bíblica, já funcionando nas nossas salas. Em todas as salas compareceu já um número de irmãos, mas hoje amanheceu chovendo, nós chegamos aqui ainda com chovendo, mas foi uma aula muito boa, o assunto muito maravilhoso, mas nós sentimos falta de alguns irmãos, e eu quero aproveitar esse momento para proclamar a todos os irmãos alunos da escola bíblica, para nós, no próximo domingo, se Deus quiser, a gente iniciar a nossa aula de escola dominical, não é? E não perdemos nenhum dia durante este ano, não é? Neste trimestre, para que a gente tenha, não é? Tenha um aprendizado abençoado por Deus. Estamos retornando,
já passamos por esse período mais difícil, e eu creio que agora é hora da gente retornar, não é? Podemos dizer, como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor. E o reino dos céus, a Bíblia diz que ele é tomado por esforços. Veja, irmão, o reino do céu é tomado por esforços. E nós temos que nos esforçar para entrar nele. Se nós ficarmos, se a gente recuar, simplesmente por causa de alguma coisa, não é? A gente recuar, isto nós estamos mostrando que não estamos nos esforçando, porque seja qualquer que for a situação, nós só temos um para nos ajudar, o Senhor. Só Ele nos ajuda. Então, Ele nos ajuda tanto no momento difícil, como nos ajuda no momento que nós estamos sem problemas. Mas nós temos que confiar nele, nós temos que esperar nele, nós temos que colocar nele toda a nossa confiança. Glória a Jesus. Pois bem, agora nós vamos ouvir os irmãos louvando, não é? Os irmãos vão louvar a Deus. E eu vou convidar primeiro as senhoras. Estou vendo aqui que as senhoras têm muitas cadeiras aqui vazias, não é? A gente sabe que acontece alguma coisa, alguma dificuldade, mas a gente tem que crer, acreditar que nós estamos aqui porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Então as irmãs louvam a Deus, e enquanto eles louvam, a gente adora, glorifica, exalta ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Por sua morte lá na cruz, Jesus te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Adorarei. Por
vamos ouvir os jovens. Também, depois dos jovens, nós vamos ouvir uma palavra do irmão Maciel. milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Jesus Cristo está
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui, para aqui adorarmos ao Senhor. Eu vindo hoje, agora há pouco, ali, da banda do Croatá, e vendo tantos bares abertos, tantas pessoas bebendo, se drogando, jovens, e eu me lembrando, como é bom estar na casa do Senhor. Isso aqui é um privilégio, irmãos, a gente estarmos aqui. Se você está sentindo um jugo pesado em estar aqui, eu quero te dizer que tem algo errado com a tua vida, porque aqui é um privilégio. Só está aqui aquele que o Espírito Santo tocou no coração, e de alguma forma você foi convencido a chegar neste lugar, a ouvir essa live. E eu tenho certeza que se você está aqui essa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Caminho largo vai a maioria, mas o caminho que vai para o céu, ele é estreito e apertado. Capítulo 7 de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, abra suas Bíblias. Vamos ler aqui um pequeno texto da Bíblia Sagrada. E Deus tem aqui uma palavra de ânimo para a sua vida esta noite. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, no verso de número 1 em diante. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhes muito, dizendo: é digno de que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga, e foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E eu digo a este, vai, e ele vai. E ao outro eu digo, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam, são o servo enfermo. Amém. Meus irmãos, estava eu aqui pensando, quando lia este texto, em outros momentos, e eu muito me perguntei, e questionei, e esquadrinhei na Bíblia Sagrada, sobre o porquê de Jesus, para alguns homens, na Bíblia, ele ter atribuído pequena fé.
e para outros ele ter atribuído grande fé. E para outros ele ter sondado dentro da alma e procurado fé dentro para poder curar. E às vezes eu me pergunto o que é preciso a gente buscar, ter, procurar em Deus para aumentar a nossa fé. E a gente faz uma reflexão das nossas vidas e a gente percebe que uma pessoa, quando está diante de um velório, ela tem uma fé em Deus. Esta mesma pessoa, quando está diante de um leito do hospital, deitado numa maca, numa cama, a sua fé já é outra. Esta mesma pessoa, se estiver num momento de paz e alegria no seu lar, a fé dela também é outra. E a gente refletindo sobre isso, diante de tantas situações, eu percebo que a nossa fé é como a imunidade do nosso corpo no dia a dia. Ele reage de forma diferente conforme os ataques que tem e conforme a disposição que tivemos para cuidar bem do nosso corpo. De uma forma espiritual que a gente não consegue explicar direito, a nossa fé ela reage diante das situações. E aqui tem uma responsabilidade do indivíduo, do ser humano, de mim e de você, que não pertence a Deus. Quando Jesus andou na terra, ele andava, e você lendo os evangelhos, você vai ver de forma muito comum Jesus, quando é chamado para curar alguém, ele olha para a pessoa e procura fé nela. E achando fé, ele diz, seja feito conforme a tua fé, conforme tu creste. Ele olhando para a pessoa, ele também diz, a tua fé te salvou. Tem momentos que Deus age por nós, mas tem momentos, e muitos deles até, que Ele procura em nós essa semente que Ele plantou lá em Adão, que é a fé. Lendo esse texto, podemos perceber aqui um caso extraordinário. Um centurião romano, uma pessoa que não era criada na fé judaica, uma pessoa que era criada nos costumes ímpios da época. No entanto, esse centurião, que a Bíblia não revela o nome, ele se afeiçoou do povo judeu, gostou daquelas pessoas, passou a admirar o seu Deus, possivelmente se tornando até um prosélito. E ele até ajudou a construir uma sinagoga dos judeus, diz a Bíblia. Uma certa feita, um dos seus servos, para quem não sabe, centurião é um homem, é um soldado que comandava 100 homens. Um dos seus servos, um dos seus criados, adoeceu. A Bíblia diz que ele ficou moribundo. É uma linguagem que nos dá a entender que ele estava à beira da morte. O centurião se comoveu, ouvindo falar que Jesus passava por as redondezas, foi até ele com os seus servos. E não pedir por ele, mas pedir por o seu servo. Examinando essas palavras, eu percebo que Jesus ele fez esse olhar profundo naquele homem. E ele viu e encontrou fé dentro dele. Mas não para testemunho dele, mas para testemunho de quem via a situação. E para nós que lemos, Jesus disse assim para aquele homem, deixa que eu vou até lá curar seu servo. Jesus viu, já que ele tinha fé. Mas para que os que estavam com Jesus vissem, Jesus fez essa proposta. O centurião não permitiu. Olhando para Jesus, ele disse, Senhor, eu sou um homem que eu tenho autoridade. Se eu mandar meu servo ir, ele vai. Se eu mandar ele vir, ele vem. De maneira que assim como eu creio que meu servo me obedece na minha autoridade, eu creio que o Senhor é o Cristo, é o Messias. Se o Senhor der uma palavra,
Louvado seja Deus, o meu servo sarará. O que é que eu quero que os irmãos entendam aqui, que Deus trouxe ao meu coração neste pequeno momento? É que Deus está, neste momento, olhando para dentro de você, para o seu problema, para a sua causa, para a sua situação, e Ele está procurando a fagulha da fé que cada um tem. E Ele não é o responsável por aumentar esta fé. O responsável é você. Jesus está nesse momento, assim como fez com aquele centurião, procurando dentro de cada um de nós a centelha da fé. E Ele está fazendo a pergunta: tu crê? Tu crê? Tu crê? Pois o milagre está chegando na tua porta se tu crê. Louvado seja Deus. Alguém está vendo essa live e eu creio que não está tendo a fé suficiente para vencer as situações da vida que está diante de si. Mas Deus está dizendo nesta hora: creia em Jesus nesse momento. Creia somente neste momento. Não creia nas suas forças. Não creia na sua capacidade intelectual. Não é um diploma de uma faculdade. Não é a sua disposição. Não é seu intelecto. É a fé. É a fé em Jesus. É a fé em Jesus que vai fazer a diferença na tua vida, meu querido. É a fé em Cristo que vai tirar você dessa situação, minha querida. É a fé em Cristo Jesus. Agora, entenda, a fé, como eu disse agora há pouco, ela é como a nossa imunidade. Se uma pessoa não se alimentar, ele fica fraco, ele não tem resistência. Se uma pessoa não tiver as vitaminas adequadas no seu corpo, ele não consegue passar um dia, uma jornada de 8 horas de trabalho, de 10 horas. Ele logo desmaia, dá tontura, porque ele precisa manter a saúde do seu corpo, para a sua resistência, sua imunidade ficar forte. Da mesma forma é a fé dentro de nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele produz fé em nós, mediante a palavra. Porém, cabe cada um buscar esta palavra. Já diz um ditado, um dizer antigo, que alguém estava com muita sede no deserto. E Jesus, ou melhor dizendo, nessa parábola, não foi Jesus quem disse, foi uma história que eu ouvi há anos atrás. Nessa parábola, uma pessoa estava no deserto, com muita sede, alguém levou a água até ele, mas não obrigava ele a tomar. Da mesma forma, a palavra está junto de ti, no teu coração. Romanos capítulo 10, verso 8 a seguir. Basta você se alimentar dela, exercitar ela. Como é que se exercita a fé? Eu procurando na Bíblia meios para entender isso. Por que que este homem, Jesus disse que ele tinha grande fé? Nem mesmo em Israel, que era o berço da fé, onde pessoas tiveram ali heróis da fé, inclusive daquela nação, que deram exemplo de fé. Nem mesmo em Israel, Jesus disse: eu achei tanta fé naquele momento. Neste momento aqui, Jesus nos dá uma lição. Eu encontrei pelo menos 2 formas, meus queridos, da gente aumentar a nossa fé de forma proporcional à situação. Uma é passando pela situação, não é bom. A outra é intercedendo pelo semelhante. Esse centurião aqui não estava passando por nenhum problema pessoal. Ele estava intercedendo por alguém que ele amava como servo. E a sua fé foi tal que Jesus se surpreendeu. Talvez você esteja aí nesse momento achando que isso não tem muito sentido, até você passar pela prova, como diz Tiago, a prova da vossa fé. Deus diz aqui na sua palavra para nós nesse momento, meus queridos: procure dentro de você acender a chama da fé,
procure dentro de você acender aquele desejo novamente de servir a Deus, de amar ao Senhor. Relembre, faça como Jesus aconselhou uma das igrejas de Apocalipse: olha para onde tu caístes, relembre o que Deus fez contigo. Acenda essa chama que está apagada no teu coração esta noite, porque é pela fé que você vai vencer, é pela fé que você vai passar pelo fogo, é pela fé que você vai vencer este momento difícil da tua vida, é pela fé que você vai alcançar as mansões celestiais um dia. É pela fé, meu querido, é pela fé. Jesus disse: ninguém pode agradar a Deus sem fé. E essa nossa geração não está mais se preocupando em buscar a Deus, como diz a Bíblia, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. A nossa geração está preocupada na sua aparência nas redes sociais. Essa geração está preocupada em ostentação, em mostrar que pode, que tem. Essa geração está distanciando o coração de Deus. E Jesus alertou: quando eu voltar, porventura acharei fé na terra? Outro dia eu preguei aqui sobre o invocar a Deus. Eu quero te dizer que não espere as ondas do mar bater no seu barco para você buscar aumentar essa fé. Não espere a tua fé ficar nas últimas para você poder clamar o nome de Jesus. Comece nesta hora agradecendo a Deus. Comece nessa hora buscando aquele que é o autor e consumador da fé. Se você não precisa, peça por aquele seu amigo, seu familiar que precisa. Quem aqui não tem um familiar que ainda não aceitou a Cristo? Quem aqui não tem algum filho que ainda não se libertou? Jesus está dizendo: o milagre ainda não aconteceu na tua vida porque está faltando você crer. Está faltando você crer. Está faltando você crer. A fé, ela não está nas circunstâncias, ela está em você acreditar no que Deus pode fazer e não no que você pode. Está faltando nós crer. E para concluir, eu quero fazer lembrança. Me lembrei daquele momento lindo que nós estávamos aqui numa cruzada aqui em cima, no antigo templo, e quis chover na hora. Eu já citei isso na escola dominical, e é uma experiência que eu tive para a minha vida. E naquela hora, muitas pessoas abriram o guarda-chuva, o céu fechou, ia cair água. Os irmãos estavam todos diante do palanque. O pastor fez um desafio de fé, eu nunca me esqueci disso. Fecha o guarda-chuva. Quem crê aqui que Deus pode parar e fechar os céus e segurar a chuva? O pastor fez aquele desafio e muitos creram e outros não. Eu fui um que não criei na hora. Eu disse: vai cair água. Eu já estava me preparando para correr, não estava sem guarda-chuva. Mas eu vi diante de mim, irmãos, aquele ato de fé do pastor e dos irmãos que creram. Muita gente fechou o guarda-chuva de constrangimento, não é porque tinha fé não. Mas após uma oração de fé, Deus segurou aquela chuva. De tal forma que, após terminar o culto, que todo mundo foi para casa, caiu aquele toró, aquela chuva muito grossa. Eu achei aquilo lindo. Eu cheguei em casa, eu fiquei maravilhado. Eu disse: meu Deus, o que é o homem de Deus, a mulher de Deus, quando se apega às promessas de Deus e crê no que Deus pode fazer? O que é a tua vida quando você colocar a tua mão nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, eu creio. Os discípulos estavam em muitas situações difíceis, mas quando eles estavam dentro do barco e Jesus na proa dormindo, Jesus esperava que eles crescem nele, e eles não creram.
pensaram que ia morrer. Jesus está dizendo para alguns aqui nessa noite, não para todos, nem todos são ou estão prontos a ouvir esta palavra, mas Jesus está dizendo aqui para alguns aqui nessa noite, e talvez você que está ouvindo aí nessa live, Deus tem aqui nesta hora uma palavra para ti. Levanta a tua cabeça, ergue a tua alma, se agarra com Jesus nessa hora. Ele quer te levantar dessa situação. Creia, meu querido, creia, se agarre com Jesus. Tem pessoas aqui que eu sei, Deus me diz no meu coração, que está passando situações deprimentes, está à beira de depressão. Tem pessoas que estão do outro lado com síndrome de pânico, com sequelas dessas doenças. Mas Jesus está conclamando você nesta hora, creia, tenha fé. Jesus disse certa feita, creia em mim, não se turbe o vosso coração. Evangelho de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em Deus, creia. Jesus vai tirar você dessa situação, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua história, mas precisa você dar esse passo de fé, crendo que Ele é o autor da vida e que pode mudar a tua história. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a amada igreja. Fique com essa palavra. Não deixe a sua fé morrer. Resista ao diabo na fé, como diz a Bíblia, e ele fugirá. Creia, dias bons vão chegar. A Bíblia diz que a tristeza só dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Pastor João. Nós convidamos aqui o irmão Daniel Nobre para orar pelos ofertantes. Irmão Domingo, louva a Deus com hino. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e justo e eterno, te louvamos neste momento por tudo nesta noite que já ouvimos. Queremos te apresentar a teus servos, Senhor, que nesta noite irão te ofertar, que irão te dizimar, Senhor, que possam fazer com alegria, sabendo, meu Senhor, que a bênção está nas tuas mãos. Pai querido, abençoa cada um, Pai, que dá com alegria, que o Senhor prospere, que o Senhor ajude, ó meu Deus, porque tu és um Deus grande, um Deus rico, poderoso, que cuida das nossas vidas. Abençoa de uma forma poderosa o teu povo. Assim, Pai, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bênção, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Como é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Ó Deus, tu sabes que eu preciso acertar, tu sabes que eu preciso melhorar, a minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim.
A todo instante eu sinto a sua mão. É a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. A tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. A tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. Aleluia, Jesus. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a sua mão. É a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. A tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. A tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. É a mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta, a mão de Deus que te protege e te defende do mal. A mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, é a mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé. A mão de Deus, a mão de Deus, eu sinto ela a todo instante a me segurar. A mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, é a mão de Deus, a mão de Deus, é a mão de Deus sobre tua casa, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus, é a mão de Deus sobre tua vida, é a mão de Deus sobre tua família, é a mão de Deus, é a mão de Deus sobre você. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir o
nós vamos ouvir o evangelista Jairo Machado. Estão vendo aqui o irmão Márcio, está aqui na frente pedindo para se reconciliar com Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar por o irmão Márcio? Vamos orar. Glória a Jesus. Deus sabe o que ele sente, Deus sabe o que se passa na sua vida. Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, aqui está esse homem, o irmão Márcio. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu ser, o seu interior, a sua vida. Deus, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus de bondade, o Deus de bondade e de misericórdia. Senhor, entra com providência. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Oh, Deus, perdoa os seus pecados. Ajuda, Senhor. Só a tua misericórdia, a tua bondade. É o Senhor quem nos ampara, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos redime, é o Senhor, ó Deus, é o Senhor que faz. Te pedimos nesse momento, por este homem, liberta, Deus, liberta, Deus, liberta, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão Márcio. Deus te abençoe. Irmão Jairo, com a palavra. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós já temos ouvido coisas maravilhosas nesta noite, louvores ao Senhor, louvores que falam aos nossos corações, E também ouvimos aqui uma palavra trazida aqui pelo nosso amado irmão Maciel, Deus falando que é mais fé de cada um de nós, Eu sempre vejo dessa forma, e Deus, Ele sempre tem uma mensagem aos nossos corações, seja através do louvor, através de uma palavra, ou até de uma oração feita. Deus sempre está comunicando algo aos nossos corações, Eu quero ler o Salmo 40, eu li aqui no início deste culto, o Salmo 40, glória a Deus. Não vou tomar muito tempo, irmão. O que Deus pôs no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai produzir o efeito necessário de alguns corações. Salmo 40, muito conhecido de todos nós. Eu quero ler só 3 versículos que diz, salmista Davi, desta forma: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, quem de nós não temos alguma coisa nas mãos do Senhor?
ou quem não espera algo da parte de Deus? Eu tenho absoluta certeza, se eu perguntasse, quem espera algo da parte de Deus? A maioria aqui presente levantaria a sua mão. Então, se esperamos algo de Deus, ou se estamos esperando algo de Deus, nós já estamos no caminho certo. Porque existem coisas, especialmente no mundo espiritual, que somente o Senhor pode resolver. Existem coisas que somente você sabe. O seu parente não sabe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus amigos, ninguém sabe, é somente sua, é somente a sua guerra, é somente a sua luta. E existe algumas feridas que inclusive essas feridas nos machucam, e às vezes a gente ora, pede, clama: Senhor, eu queria somente uma palavra, eu só queria ouvir apenas uma palavra para resolver tudo isso. E realmente a palavra de Deus, quando ela é falada, ela tem este poder de curar. A palavra, ela tem este poder de cura. Então, você tem algo que você está esperando da parte de Deus, ou uma cura, ou uma promessa, alguma coisa você espera. Não, essa palavra, ela não é para todos, são algumas pessoas específicas. Nesta semana, quando eu estava lendo este Salmo 40, pesquisando e em oração, Deus colocou isso em meu coração. E é claro, e quando Deus dá a oportunidade é porque existe o momento exato, certo, dela ser lançada aos corações. Eu estava olhando a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, e ali ela coloca 4 benefícios para aqueles que esperam em Deus. Aqui nesses 3 versículos, escute bem: 4 benefícios para aqueles que esperam em Deus. Davi passou por esta experiência. Davi, ele tem a coragem de expor a sua situação, porque nós percebemos, pelo menos aqui nesses 3 primeiros versículos, primeiramente a situação do salmista. Depois desta situação tem o momento de busca dele e, consequentemente, a resposta de Deus para o clamor do desespero daquele salmista. Então nós temos essas 3 coisas. Mas, voltando aqui à Bíblia de estudo da aplicação pessoal, ele coloca 4 benefícios. Primeiro benefício de Deus aqui na vida de Davi: Deus o libertou de seus desesperos. Versículo de número 2 está escrito assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Davi estava sofrendo uma situação, ele estava passando uma situação em que não havia estabilidade na vida dele. Quando ele menos pensava que estava de pé, o Davi estava lá atolado na lama novamente. Veja, irmãos, a Bíblia não esconde nada de ninguém, nem mesmo dos grandes heróis da fé. Se você for analisar a vida dos grandes heróis na Bíblia Sagrada, a Bíblia coloca lá os pontos positivos, mas também coloca os pontos negativos desses homens. E Davi não era diferente. E se você olhar o contexto de todo o Salmo, você vai perceber, no versículo de número 12 e o versículo de número 13, diz assim: porque males sem números me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Ele estava em uma situação de fraqueza espiritual tão grande, que ele se sentia envergonhado de olhar para cima. Eu estou falando aqui, a Bíblia está falando de Davi.
A Bíblia está falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo ele errando, ele não se acostumava com o erro, ele corria para os pés do Senhor e dizia: Deus, eu não quero viver deste jeito. Porque Davi era consciente e sabia que quando ele falhava, que quando ele pecava, ele feria o Espírito de Deus. Por isso que no Salmo 51 ele diz assim, após a sua confissão dos seus pecados, após reconhecer os seus pecados e ser repreendido pelo profeta Natã, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele sabia que se permanecesse no pecado, a situação iria piorar. Se ele permanecesse no pecado, se ele continuasse mergulhado no pecado, atolado no mar do pecado, as consequências seriam terríveis. E ele continua dizendo, com relação ao pecado, versículo número 12, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. As falhas e as fraquezas de Davi eram tão terríveis, que ele se sentia desanimado, sem forças. Quantas vezes eu e você, porque ninguém é bonzinho aqui, irmãos, quantas vezes nós, em nossas limitações espirituais, estamos nessa mesma situação, por conta das fraquezas e fragilidades da vida, porque não somos perfeitos, estamos caminhando para a perfeição, mas o que Deus quer de nós, um coração sincero, como Davi, que foi clamar a Deus, foi pedir. O versículo de número 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi estava clamando, dizendo: Deus, eu não quero que o pecado reine em mim. Senhor, eu não quero viver na prática do pecado. Senhor, eu quero é o teu Espírito. Senhor, me acode, me ajuda, me socorre. Precisamos lutar contra nós mesmos, precisamos lutar contra aquelas coisas que nos colocam para baixo, precisamos ser valentes, ser corajosos, sermos sinceros e dizer diante de Deus: Senhor, o Senhor conhece tudo, não adianta esconder, não adianta fugir. No Salmo de número 139, o salmista vai dizer: porque se eu descer às profundezas do mar, tu ali estás. Se eu fizer no Sheol a minha cama, o Senhor também ali está. Se eu subir, aleluia, o Senhor também está. Então não adianta, meu querido irmão e irmã, aleluia, não tem mais como fugir. Somente o Senhor, Ele tem a condição e o poder de nos tirar do poço de lama, porque o pecado é isso, irmão. O pecado envergonha, o pecado nos deixa para baixo, ele nos afasta de Deus. Mas se a gente correr para os pés do Senhor, Ele estende as suas mãos santas e poderosas e mergulha as suas mãos na nossa situação e nos tira e nos arranca de lá. Deus o libertou de seus desesperos, tirou-o do charco de lodo, aleluia, de um lago horrível. Segundo, Deus o estabeleceu em bases sólidas, aleluia. Agora Davi não está mais fragilizado, agora Davi não está mais envergonhando, agora Davi, aleluia, não está mais escorregando. Não, Davi agora está firme, Davi está seguro, Davi está agarrado com Deus, Davi agora está glorificando o nome do Senhor, porque Deus o estabeleceu, irmão. Se Deus não edificar a casa, aleluia, em vão, aleluia, trabalha aqueles que a constroem. Tem que ser Deus, irmão, é Deus de manhã, de tarde, de noite, em nossas vidas, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa carne, tem que ser Ele, irmão. Terceiro,
Deus o guardou, aleluia, em seus caminhos. Deus, aleluia, o guardou em seus caminhos. Versículo 2 ainda, na última parte do versículo diz que Deus firmou os seus passos. No Salmo 23 diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça. Enquanto o pecado leva o homem para os caminhos dos horrores, enquanto o pecado leva os homens a trilhar por caminhos da morte, Deus leva o homem para trilhar o caminho da justiça, o caminho das línguas estranhas, o caminho do renovo, o caminho, aleluia, dos dons espirituais, o caminho das revelações do Senhor. Aleluia. Primeiro, Deus o libertou de seu desespero. Segundo, Deus o estabeleceu em bases sólidas. Terceiro, Deus o guardou, aleluia, em seus caminhos. Quarto, para concluir, Deus colocou um novo cântico na boca de Davi. Versículo 3, aleluia. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe por quê? Porque o pecado leva o homem a murmurar, o pecado leva o homem a se revoltar, o pecado, aleluia, leva o homem a criar cânticos, aleluia, que ofendem a Deus. Mas quando é libertado, quando é transformado, agora o cântico exalta e glorifica o nome do Senhor. O cântico magnifica o nome daquele que é compassivo, misericordioso. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Eu quero finalizar, concluir, aleluia, com esta expressão: esperei com paciência, do versículo de número 1. Esperei com paciência. A raiz desta palavra, aleluia, ela significa aquele que está entrelaçado, aquele que está enrolado, ou como as fibras de uma corda. Veja, esperei com paciência no Senhor. São aqueles que estão entrelaçados com Deus, irmão. Eles estão agarrados em Deus. É por isso que dá tudo certo. Crente que está agarrado, entrelaçado com Deus, ele não deixa de orar, ele não deixa de consagrar, ele não deixa de buscar o Senhor, ele não deixa de congregar, ele não deixa de adorar, ele está entrelaçado. É por isso que ele espera com paciência, ele não se desespera, ele não toma a frente de Deus, ele vai estar ligado, amarrado com Deus, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Aí quando ele clama, Deus inclina para o ouvi-lo. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Em João capítulo de número 15, Jesus diz desta forma, meus irmãos, João 15 e o versículo de número 5, finalizando aqui, aleluia: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Olha, irmão, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer alcançar a vitória? Não largue o Senhor, aleluia. Quer que as coisas dê certo? Não largue o Senhor. Quer que as promessas se cumprem? Aleluia, não largue o Senhor. Você está aguardando ouvir a voz de Deus? Aleluia, aguarda, Deus vai falar contigo, e quando Ele falar, as amarguras vão cair por terra. Quando Ele falar, vai restaurar tudo. Quando Ele falar, aleluia, vai sair a tristeza e todo o mal. Glória a Deus. Quem está alegre, glória a Jesus. Nós já estamos chegando ao final desse culto. Nós temos aqui, eu convido aqui o irmão para ler o rodízio dos trabalhos da semana. Meus irmãos, queria pedir um pouquinho de paciência dos irmãos para os trabalhos da semana, que acontecerá do dia 5/7 a 11/7 de 2021. Segunda-feira pela manhã,
consagração das senhoras de 9 às 11. À noite temos oração aqui com toda a igreja, dirigido pelo diácono Luciano Francisco. Terça-feira nós temos, pela manhã, oração das irmãs, do setor Bela Vista e Jardins, às 7 horas. E à noite temos oração com o departamento de jovens, Almadeg, aqui às 18 horas. Lembrando também que temos de terça até sábado, oração no templo, das 7 horas da manhã até as 8. Essa oração está todos os dias, de terça até sábado, com exceção de segunda e domingo. Quarta-feira, pela tarde, temos oração do departamento de senhoras, do setor Centro, Lagoinha, às 3 horas da tarde. À noite da quarta, temos o culto público, dirigido aqui pelo departamento de varões. Venha para o culto quarta-feira, está sendo uma bênção de Deus. Quinta-feira, nós temos aqui o círculo de oração, das 18 às 20 horas. Após o círculo de oração, ensaio com conjunto. Sexta-feira, o nosso culto de oração e doutrina, dirigido pelo nosso pastor João da Costa Melo. E sábado, pela manhã, temos ainda o evangelismo na praça. Quem quiser fazer parte desse grupo abençoado, procure o irmão Jairo, ou pode se locomover ali para a feira, no centro, e os irmãos estarão lá a partir das 9 horas, dirigindo o evangelismo. Quem não puder ir, ore por eles que estão indo. Temos também sábado à noite o nosso grande culto de crianças, dirigido pelo departamento infantil, por as irmãs que são tão dedicadas. Vamos trazer nossas crianças, para que eles possam ser futuros jovens e estar aqui, na casa de Deus. Domingo, pela manhã, nós temos nossa escola bíblica dominical. Quero fazer aqui um apelo da sala a qual faço parte, dos jovens. Senti falta de muitas meninas, né? Foi um bom número hoje de meninos, mas as meninas estão faltosas. Mas aqui vai o apelo a todas as meninas e os meninos. Vamos frequentar a escola bíblica, porque Deus ali está preparando você para você poder vencer na vida, como um jovem cristão. À noite nós temos nosso culto público, dirigido pelo nosso pastor também, João da Costa Melo. Que Deus abençoe a sua igreja, que hoje temos oração também. Quem quiser vir, venha. Interceda por 9 horas, não é isso? Muito bem, viu? A oração ficou um pouco mais cedo, de 9 às 11, mas permanece o mesmo tempo, 2 horas de oração. Então venha, ore por aquele seu parente, ore por sua família, ore por você. É na oração que a gente tem vitória. Eu aprendi assim com o meu primeiro pastor, e graças a Deus ainda hoje, o pastor que nós temos aqui também, ele diz a mesma coisa. Sem oração não tem vitória. Temos que clamar a Deus. Somente Ele pode nos ajudar a vencer. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós temos a nossa oração de 9 às 11. 9 às 11. Porque, como o culto termina mais cedo, então a oração começa mais cedo. E termina também mais cedo, às 11 horas. Domingo eu vim, quando cheguei aqui, já tinha terminado. Porque eu ainda estava ligado até às 12. Cheguei às 11, às 12. Mas aí, hoje, eu quero vir para participar da oração. Pois bem, irmãos. E no dia 30, é o dia 30, né? De julho, nós temos a nossa vigília. Olha, irmão, tivemos nesse mês de dia 25 de junho, foi uma bênção. Quem veio, viu como é bom orar. E dia 30, nós estaremos aqui numa vigília. Convidamos a todos, irmão. É necessário que haja um esforço da nossa parte
para participar dos trabalhos de oração.